Boa noite, meus irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, nosso Pai, estamos aqui juntos mais uma noite de, com certeza, muito amor, muita paz e aprendizado, esclarecimento para todos nós. Hoje nós temos o nosso irmão Glauco Guedes. À minha direita será o palestrante da noite de hoje. Glauco é do Centro Espírita José Ascioli, na Iputinga. Seja bem-vindo, Glauco. Ele fará uma palestra sobre o tema Família Homoafetiva, uma abordagem entre os postulados da doutrina espírita. À minha esquerda está o nosso irmão Cláudio, que fará a prece de encerramento, e eu estou aqui com vocês na direção do trabalho. Meu nome é Newton, já trabalhou da casa há algum tempo. Como preparação para todos nós, como nós sempre fazemos, um pequeno exórdio, e é importante para que possamos, como eu sempre digo, a gente começar a se desligar do nosso dia a dia lá fora, elevar nossos pensamentos, purificar nosso coração, nossa mente, para que estejamos prontos a receber os fluidos positivos que com certeza teremos essa noite. No exórdio, nós falaremos sobre parentesco e filiação na parte espiritual, que são os itens 203 a 206 do Livro dos Espíritos. A gente sempre relata, é importante que os senhores procurem depois dar uma lida com mais calma. Então, nesse assunto, nós temos assim algumas perguntas ali, e com certeza todos nós temos algumas dúvidas. É feita uma pergunta se por acaso os pais passam alguma coisa para os filhos no sentido relativo à alma, ou se passam só a vida animal. Então, a resposta que é dada é que relativo à alma não, porque os espíritos, nós somos individuais. Os pais, então, passam somente a vida animal, né? O nosso corpo, sim, os nossos pais não deixam, mas cada pessoa, cada um de nós, o nosso espírito é individual de nosso pai, de nossa mãe ou de qualquer outro grau de parentesco. Uma outra pergunta que também é muito interessante e importante: se nós temos algum laço de relação, de amizade, de parentesco com os nossos entes familiares. Sim, nós temos. Então, nós somos espíritos milenares, já de diversas e diversas encarnações, e sim, nós podemos ter, e normalmente temos na nossa família, às vezes no nosso círculo social, nas pessoas mais próximas. Com certeza nós temos vários irmãos espíritos que convivem com a gente, que podem ter sido em outras vidas, ou que seja um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou uma pessoa mais próxima, não importa. Mas sim, então isso é fato, e por isso mesmo que muitas vezes também a gente conhece alguma outra pessoa e de cara tem uma simpatia muito grande por ela, tem uma afinidade muito grande por ela, que muitas vezes a pessoa até comenta assim: fulano, eu gosto tanto dele que eu acho que é um irmão meu de outras épocas. E às vezes pode ser verdade, sim, né? Então essa relação dos espíritos existe com certeza. Tem uma outra colocação que é falado que talvez
o fato da reencarnação ter essa ligação dos espíritos, nós como espíritos termos sido, digamos assim, familiares em outras vidas, que isso enfraqueceria a vida atual, quer dizer, a nossa relação hoje, né, de um exemplo, pai, mãe, irmão. Não é o caso, pelo contrário, isso fortalece mais ainda, porque justamente nos mostra que, independente só daquela pessoa que seja o nosso pai, nossa mãe, o nosso irmão ou irmã, tem várias outras pessoas que estão junto, que o laço que nós podemos ter de outra vida é muito maior. Então nada impede. Outra coisa muito interessante que aborda também a parte genética, né? Nós estamos muito acostumados, hoje em dia, na vida corpórea, a gente falar da nosso DNA, de higiene, essas coisas assim. Mas, digamos, na vida espiritual, não é o caso, tá? Então, isso se resume à parte corporal. Uma coisa interessante que uma das perguntas fala é que, por exemplo, por que é o bonito? Assim, Deus, que nós podemos, assim, estar aqui hoje, eu posso ter tido um pai em outra encarnação, que porventura ele é de outra raça, ele pode ser até de outro continente, ele não, nós até podemos ter habitado outro continente, e ele pode ser de outra raça, não importa o que seja, mas por isso que a parte genética não cabe na parte espírita, o espírito não tem isso, né? Então é abordado também na pergunta. Tem uma outra pergunta que ratifica também, muito interessante. Por exemplo, a gente às vezes perguntando se porventura o fato da gente tem pessoas que, um exemplo, tem na família pessoas que foram importantes, que foram grandes nomes e que ficam cultuando essa pessoa pelo fato dela ter sido muito importante. Aí é abordado como é que isso fica na relação. Aí a explicação é muito interessante. Por quê? Porque se por acaso você estiver lembrando daquele, digamos, antepassado ou daquele parente pelo fato da posição que ele tinha, e você está deixando o seu orgulho fluir, isso não está certo. Agora, se porventura você lembra dele pelo fato da pessoa que ele foi, dos ensinamentos que ele te transmitiu, aí sim é uma forma muito positiva, porque com certeza na espiritualidade ele poderá receber sua energia e ficará satisfeito. Então, meus irmãos, o exórdio é sempre um ponto rápido, né? O nosso tema hoje da palestra é um tema muito interessante e eu espero que os senhores, como eu falei, depois leiam com mais calma sobre as filiações parentesco, que é sempre bom nós estarmos estudando. Vou pedir agora que todos nos preparemos, elevemos nosso pensamento para a prece de início da noite de hoje. Querido Deus, nosso Pai Supremo, de bondade infinita, Mestre Jesus amado, estamos aqui, Senhor, para mais essa noite de aprendizado. Pedimos que a vossa luz, a vossa proteção esteja nesta casa, em todos os seus recantos, purificando e iluminando nossos corações, nossa mente, que esteja junto do nosso irmão palestrante da noite, que possamos assim, Senhor, munidos de vosso amor, estarmos aqui, todos nós, prontos, preparados e entendendo a importância do nosso estudo, do nosso preparo para a nossa evolução espiritual.
Desta forma, Senhor, peço permissão a dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão Glauco para fazer a palestra. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. É com imensa alegria, prazer que mais uma vez retornamos a essa casa, após um tempo. Hoje é a segunda vez que nós viemos aqui para dar palestras e a gente fica muito feliz de ver a casa cheia, mesmo nesse mês de fevereiro, mês voltado para o Carnaval. E às vezes as pessoas acham que o ano só começa depois do Carnaval, mas é importante a gente se conscientizar todos os dias da nossa vida, Todo momento é importante. E hoje, com certeza, será uma noite especial, bem diferente, bem proveitosa, porque a gente estudou muito sobre esse tema, já há um bom tempo que a gente pesquisa sobre isso, e a gente encontrou um livro maravilhoso que a gente indica para quem quiser maiores informações sobre o assunto, que é o livro de Andrei Moreira, que é um médico de Minas Gerais. Eu coloquei logo no início, no primeiro slide, a capa do livro, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Este livro não é um livro grosso, é um estudo, baseado em muita parte científica, Ele, como presidente da Associação de Médicos Espíritas de Minas Gerais, conseguiu, depois de 15 anos de estudo, elaborar esse livro maravilhoso, e nós lemos, estudamos, junto com vários outros livros. No final a gente vai mostrar a bibliografia para esta palestra e para outra palestra também que a gente já proferiu aqui. A primeira que eu vim aqui foi justamente falando sobre esse tema, homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E agora, a segunda parte da palestra é falando sobre a família homoafetiva, uma visão ante os postulados da doutrina espírita. Esta visão, esta concepção de família, que para nós da sociedade brasileira ainda é nova, mas se a gente for ver países como Holanda e tantos outros saíram na frente, a gente vai observar que o espiritismo tem muito a contribuir. E a gente, como espírita, tem que ter uma visão que a espiritualidade está trazendo em vários livros, muito mais ampla, para que a gente saia dos dogmas, do preconceito e comece a abrir nossos conceitos a algo mais importante. Então existe um evento que acontece aqui em Pernambuco uma vez ao ano, que é o CIMESP. Já há alguns anos ele se realiza. E no ano passado nós tivemos o prazer e a alegria de participar, como já em outros anos, e viria o doutor Alberto Almeida, médico também, palestrante, orador muito conhecido, que vem proferindo esse tema já há algum tempo. Então, quem quiser e puder, vale a pena colocar no YouTube palestra de Alberto Almeida sobre homossexualidade, sobre família homoafetiva, que era ele que iria dar a palestra, só que por conta de algum imprevisto ele não pôde vir e foi muito bem substituído por um amigo nosso daqui de Pernambuco, que proferiu a palestra num seminário lotado, mais de 2.000 pessoas espíritas no auditório do Centro de Convenções, a ouvi-lo falar justamente dessa visão. A partir dali, quando eu assisti aquela palestra, eu disse, eu vou começar a repassar esses conhecimentos, porque desde que ele começou a palestra, ele foi falando que esse tema era polêmico, que muitas pessoas chegavam para ele e diziam, mas você vai falar sobre isso? Logo num evento desse, mais de 2.000 pessoas, eu imagino o pouco de nervosismo que ele deve ter ficado, substituindo Alberto Almeida, falando sobre um tema tão delicado, mas ele, com muita coragem, disse que para ele isso não era nada de polêmico, era algo muito natural e simples, como deve ser. Então a gente vai abordar dessa forma. A gente não veio aqui para dar respostas ou para polemizar, mas para mostrar uma visão espiritual da situação. Primeiro passo que a gente vai começar falando, para a gente entender essa concepção da família homoafetiva, a gente tem que entender que a homossexualidade faz parte da natureza. Essa palestra é um complemento da outra, falando da homossexualidade. Só que nem todo homossexual ele quer constituir uma família. Para que isso aconteça, a primeira coisa, ele tem que ter a autoaceitação.
Porque, infelizmente, muitos homossexuais, né, como se diz popularmente, não se assumem homossexuais. Na verdade, a gente nem gosta de usar esse verbo, essa expressão, porque parece que é um crime, né? Eu vou assumir que cometi um crime. Não. Na verdade, é você se aceitar. Então, a palavra-chave é a autoaceitação, que a gente tem que procurar entender. A causalidade da homossexualidade. Por que a pessoa é homossexual? Qual é a causa da homossexualidade? Ela é multifatorial. O que é multifatorial, gente? Que existem várias causas. Eu não posso determinar que todo caso é isso. Na área de humanas, na área de saúde, né, eu sou formado na área de saúde, sou fisioterapeuta pela Universidade Federal de Pernambuco desde 2007. A gente que é da área de saúde, a gente sabe que não é como nas exatas, 2 mais 2 é 4, aqui na Holanda, há 1000 anos atrás, há 2000 anos que venham à frente. Então, o conceito das exatas, ele é atemporal, acultural. Já os conceitos de humanas e saúde, ele depende do tempo, depende da cultura em alguns momentos. Então, quando a gente entende que ele é multifatorial, quer dizer que não existe uma causa única, específica, que vai determinar que o espírito, nesta encarnação, será homossexual. Então, é algo individualizado, ou seja, cada caso é um caso. Viver a homossexualidade é uma decisão íntima de cada um. Então, a opção, quando as pessoas dizem, é uma opção sexual, a opção é vivenciar ou não a homossexualidade. Mas o fato de ser homossexual não é uma opção, nasce com o espírito, naquele momento que ele está ali reencarnando. Ou seja, desde criança, o espírito ele já revela a tendência à homossexualidade, da mesma forma da heterossexualidade. Se você é heterossexual, a gente pode se perguntar, quando foi que você se decidiu ser heterossexual? Em nenhum momento, você já nasce heterossexual. Da mesma forma, o homossexual. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso, de absorver, e acham que é algo cultural, acham que é algo ensinado, acham que é algo que tem a ver com a educação, e aí quer colocar a culpa na mãe, quer colocar a culpa no pai ausente, e aí vem algumas teorias, né? A questão do complexo de Édipo, complexo de Eletra, e várias outras que têm um fundamento, mas que não é totalmente só isso que determina. Existem muitos outros fatores. Então, o objetivo é indicar um caminho para que cada um encontre a resposta dentro de si. O espiritismo, gente, ele faz a gente pensar, ele faz a gente raciocinar, é uma fé raciocinada. A gente não dá tudo mastigadinho, não. A gente faz as pessoas saírem daqui em busca de respostas, e a resposta às vezes está dentro de você. Então é importante a gente fazer o trabalho do autoconhecimento, do autodescobrimento, fazer essa viagem interior, esse mergulho para dentro de nós, guiado pelo alto amor. Olha que coisa linda, né? A gente primeiro tem que se amar. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Então a gente precisa desenvolver o amor a nós mesmos. Erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis condições humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Isso está escrito num livro maravilhoso chamado No Mundo Maior. É um livro de André Luiz, faz parte da série de André Luiz. E a gente vê aí essa questão da normalidade, porque muitas pessoas acham, mas não é normal um homem com um homem, não é normal uma mulher com uma mulher, isso daí é algo anormal. Será que é anormal? O que é normal? Então, o conceito de normalidade, como diz aí a espiritualidade superior nesse livro, não é? Ele modifica-se com o tempo. O campo do amor, ele é infinito. Olha que coisa linda, gente. O campo do amor é infinito. Porque só o meu jeito de amar é que é o correto. Por que não respeitar a forma do outro expressar o seu amor? Não é? Insta a fugir às aberrações. Então, claro, existem aberrações. Uma coisa é a homossexualidade, outra coisa é pedofilia. É totalmente diferente. Então, infelizmente, algumas religiões preconceituosas, algumas pessoas homofóbicas querem colocar tudo junto e achar que a pederastia, a pedofilia, não é, teria a ver com a homossexualidade. Mas são casos diferentes. Da mesma forma, pessoas que gostam de fazer sexo com animal. Então, isso é uma aberração. Então, existe isso sim. Isso é que é o condenado, né? Os excessos.
Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e ser amado. Olha que coisa linda. Todos nós nascemos com esse objetivo. Amar e ser amado. Ninguém renasce para sofrer, não. Às vezes a gente escolhe o caminho da dor, o caminho do sofrimento, mas existe também o caminho do amor. São os dois caminhos que a gente pode evoluir para a lei do progresso, para a lei da evolução. Então, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, para mim foi um dos primeiros livros que abordou esse tema de maneira mais clara. Tem um capítulo no livro falando sobre homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, que são coisas diferentes, que a gente explicou na palestra passada, os conceitos de cada um. Então esse livro, Vida e Sexo, foi escrito pelo guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. É um livro pequeno, fininho, mas que traz um grande ensinamento. Lá a gente vai encontrar também falando sobre essa questão da normalidade. A coletividade humana aprenderá, olha aí o que a gente está aprendendo, gradativamente, olha como é feita a lei da evolução, passo a passo. Veja que as conquistas elas estão vindo na área do direito aos poucos. A compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. Então, às vezes, a gente quer determinar que o anormal é aquele que tem a morfologia diferente da nossa. Então, uma mulher que pinta o cabelo de vermelho chama a atenção demais, Agora, nessa época de carnaval, tem gente que pinta o cabelo de verde, de azul. Para nós, na nossa sociedade brasileira, da nossa cultura, a gente acha isso exótico, esquisito e começa a julgar as pessoas porque ela tem uma tatuagem, porque ela está se vestindo de determinada forma. E, infelizmente, a gente prega uma moralidade que às vezes a gente não tem. E a gente começa a criticar a vida dos outros, em vez de analisar a nossa própria vida. Jesus disse, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Então quem somos nós para julgarmos o outro apenas pela aparência exterior? Então, sinais morfológicos não determinam nada. Para erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária. Olha aí, nós devemos viver em comunidade, em sociedade. Vivendo em sociedade, cada um é diferente. Eu gosto do amarelo, você gosta do rosa, você gosta do verde, ele hoje está com uma cor diferente, o outro está de azul, o lilás. Então, cada um vai vestir uma cor. Como o arco-íris. Por isso que o símbolo da diversidade tem a ver com o arco-íris. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente tem que respeitar a liberdade de ser de cada um, não é? Então, a vida comunitária, pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, a gente tem que prezar pelo bem de todos, evitar, a gente usar uma prática que a gente usa desde criança, que é o bullying. Então, nas escolas, as crianças são incentivadas a menosprezar, a marginalizar. A gente vê o fenômeno Glee, que é uma série americana de sucesso, que mostra justamente isso. Onde mostra o homem de 4 olhos, A gente gosta de dizer, seu 4 olhos, porque usa óculos, O outro deficiente, usa cadeira de rodas. O outro é homossexual, o outro não consegue dançar direito. Então, cada um sofre, A menina tem a obesidade. Então, são excluídos. Os excluídos se juntam, formam uma equipe de cantar, e nem sempre conseguem ganhar, vencer. E o seriado mostra que na vida, às vezes, é assim. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente vence. E, às vezes, nas grandes derrotas é que a gente consegue crescer muito, evoluir muito. Então, eu aconselho todos lerem assistirem esse filme, que é Orações para Bob. É um filme antigo, estrelado por essa atriz maravilhosa que está ali, a foto dela, e um jovem ator, na internet você consegue assistir ele de graça no YouTube, Orações para Bob, que mostra justamente o sofrimento, que ele sofre dentro da família. Porque quando o preconceito é só na escola, menos mal. Pior ainda é quando a própria mãe, o próprio pai, o próprio avô, avó, tio, irmãos, a própria família rejeita o homossexual. Aí ele vai sofrer muito. Foi o que aconteceu com esse jovem, que logo no início do filme ele acaba se suicidando e a mãe fica sofrendo muito porque ela foi causadora, de certa forma, com o seu preconceito dessa situação. Então vale a pena assistir esse filme Orações para Bob e como isso mudou a vida dessa mulher. E aqui mostrando o fenômeno nos jovens, esse ator ganhou vários prêmios por estar fazendo o papel de um homossexual, no seriado Glee.
Relacionamentos homossexuais ou gays, né? O que é que a gente tem a falar sobre isso? Às vezes as pessoas acham que a questão da homossexualidade é só uma promiscuidade. O gay ele só quer ficar. Mas já existem estudos comprovando que alguns homossexuais eles querem de fato ter um relacionamento sério, um relacionamento duradouro, constituir uma família. Isso pode ser novo aqui no Brasil, entre aspas, porque ficava oculto. Existia casamento homossexual há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, só que a sociedade fingia que não via, não é? As pessoas fingiam que não existia, mas a homossexualidade sempre existiu, né? Então o que é que a gente vai ver? Assumir e viver a homossexualidade não significa necessariamente se amar. Então, infelizmente, alguns homossexuais, vivenciando a homossexualidade, não conseguem, devido a essa dificuldade na sociedade, não é, usar essa homossexualidade de forma positiva. E aí começa a se drogar, começa a se prostituir, começa a querer ficar com um e com o outro, né? A questão da promiscuidade. Por isso que se criou esse rótulo, esse preconceito de dizer que o homossexual é uma pessoa devassa, entre aspas, promíscua. Mas nem todo homossexual é assim. Então, uma pesquisa do periódico The Boston Globe, em maio de 2005, com 752 casais homossexuais, revelou que a grande maioria dos casais eram de longa duração. Veja que coisa interessante. Hoje a gente vê o índice de divórcio em casais heterossexuais muito grande. Já nos casais homossexuais não é tão grande assim. Quando o homossexual ele decide de fato estabelecer uma família, tende a ser duradouro. Isso nos Estados Unidos já foi comprovado. 29% desses casais que foram entrevistados estão juntos de 5 a 10 anos. 19% de 10 a 15 anos vivendo juntos. 12% de 15 a 20 anos. E 6% estão juntos há mais de 25 anos. Então veja que é uma relação estável, não é? Nessa foto, essas duas senhoras de 90 anos de idade se casaram nos Estados Unidos. Elas vivem juntas há 72 anos. Veja que exemplo de amor. Como é que a gente pode condenar algo tão bonito, algo tão positivo? Por que algumas pessoas insistem que o homossexual tem que viver no armário? Será que viver clandestinamente, não é, se escondendo, não é, como se fosse um crime, como se fosse algo negativo, uma doença? Hoje, a própria psicologia já coloca que não é doença. A própria Organização Mundial de Saúde já retirou há anos, mas as pessoas insistem em usar o termo antigo da homossexualismo, né? Então, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de se adaptar. Então a gente precisa falar o termo mais adequado, que é a homossexualidade, para entender melhor tudo isso. Então, uma tese de mestrado em São Paulo observou-se forte associação entre transtornos mentais e a não revelação da orientação sexual. Então, a pessoa que vive sem revelar, eu gostei desse termo que ele usou no livro, revelar, não é assumir, é revelar que você é homossexual. Então, o fato de você não revelar, isso gera um sofrimento terrível. Eu li o livro de Rick Martin, chamado Eu, que ele descreve na sua biografia a dificuldade que ele teve para se aceitar homossexual. E quando ele assumiu publicamente para o mundo todo que era homossexual, tirou um peso de suas costas, porque ele sofria demais. Ele mesmo se martirizava com essa situação. Não é só ele, a maioria dos homossexuais passam por essa questão da homofobia interna. Ele culpa ele mesmo, ele se pune e muitos deles desejam se matar para fugir da realidade. O índice de suicídio entre homossexuais é muito grande. Então são pessoas que precisam do nosso afeto, que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso amor. E a casa espírita tem que acolher. A quantidade de jovens, de casais adultos que vem chegando às instituições espíritas em todo o Brasil e todo o mundo é muito grande. E a casa espírita tem que estar preparada para que evite-se certos tipos de comentário, certos tipos de disse-me-disse, de olhar de crítica, quando descobrir que alguém é homossexual. Isso não é nada que vai dar mais mérito ou vai tirar o mérito da pessoa. Isso é um fator que pouco importa para o desempenho que ele vem a fazer no meio espírita. Então vamos se abraçar como essa criança, vamos se amar, vamos se respeitar para aprender a respeitar o próximo.
Então, quando eu comecei no espiritismo, né, na minha adolescência, a realmente participar do evento espírita, porque graças a Deus, desde criança que eu sou espírita, minha mãe é palestrante espírita também, minha tia também é palestrante espírita, então desde criança que eu frequento, né, as instituições espíritas lá de Olinda, em Ouro Preto, onde minha mãe reside até hoje, e a gente participou da evangelização infantil, passou um tempo sem ir, depois voltamos na adolescência, participamos de encontros de juventude, né, do EGEP, e participamos do movimento espírita na juventude, dirigimos o DIGE da nossa instituição e sempre procuramos saber sobre sexualidade, sobre homossexualidade. Só que há 15 anos atrás era muito difícil ter literatura espírita falando sobre isso. E a gente se deparou com um livro chamado Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa, um psiquiatra médico, que ele no livro coloca o homossexualismo como uma doença, algo que deveria ser evitado ou sublimado, e essa sublimação na visão dele era a castração, ou seja, a pessoa não tinha que ter relação sexual. E isso a gente vê em outras igrejas, em outras pessoas que têm essa visão. Não, o homossexual, ele é bem-vindo, mas ele não pode praticar a homossexualidade. Como é que pode isso? Então é um contrassenso, é aquela pessoa, eu gosto de homossexual, eu tenho um amigo que é homossexual, mas não na minha casa, não perto de mim, não sei o que, então começa as restrições, o mais. Então que tipo de amor é esse que você tem? Muitas vezes é uma máscara, muitas vezes é só uma formalidade, por quê? As pessoas não se assumem racistas, as pessoas não se assumem homofóbicas, ninguém quer dizer que tem preconceito, as pessoas querem ser, né, modernas, eu não tenho preconceito não, mas lá no fundo tem ainda um pouco, e a gente precisa quebrar esse preconceito para entender melhor. Então, o que seria a sublimação que alguns espíritos falam? Então, voltando para o livro Forças Sexuais da Alma, o livro foi escrito há muitos anos atrás, na época em que a homossexualidade ainda era tratada como uma doença. Então, para aquela época, o livro foi importante, teve o seu valor, tem muita coisa boa no livro. Gente, é importante a gente ler um pouco de tudo. É importante a gente selecionar o que é bom e o que é ruim, mas para isso a gente tem que filtrar, usar a peneira. Então, não é que o livro seja ruim, de jeito nenhum. O livro é maravilhoso, traz muitos ensinamentos, mas nesse ponto ele errou. Quem escreveu foi ele, não foi um livro mediúnico escrito por um espírito, não, foi a opinião dele, pessoal dele. Então ele pode ter uma opinião diferente da opinião do espiritismo, mas a gente, quando está aqui pregando, falando em nome da visão espírita, eu não posso dizer aqui minha opinião pessoal. Infelizmente, alguns palestrantes espíritas, alguns médiuns, alguns presidentes de casa, infelizmente, não estão se atualizando. E ainda tem esse conceito arcaico, antigo da doutrina, de dizer, não, você não pode vivenciar a homossexualidade. Está errado o casamento, não pode se casar, não pode adotar, isso é errado. Aí a opinião dele, aí ele diz que é da doutrina. Uma pessoa dessa nunca leu Raul Teixeira, nunca leu Divaldo Pereira Franco, que a gente vai ver daqui a pouco que eles falam sobre isso claramente. Então não tem por que ter dúvida quanto à visão espírita disso. Agora, por exemplo, a visão espírita é contra a pena de morte. Eu, Glauco, posso dizer, eu sou a favor da pena de morte. Aí é um problema seu. Agora, eu como palestrante nunca vou chegar aqui e dizer o espiritismo é a favor da pena de morte. De jeito nenhum. Mas se você quer ser a favor da pena de morte, é um problema seu. Mas o espiritismo é contra a pena de morte. Então, nesses temas polêmicos, aborto, pena de morte, casamento, homossexual, o espiritismo ele tem uma visão dada pela espiritualidade, dada pelas pessoas que são estudiosas do assunto, e a gente tem que respeitar a visão da doutrina espírita. Se você ainda não pensa da mesma forma que a doutrina, aos poucos você vai entender e vai chegar lá e vai ver que essa é a verdade. Então, o que seria essa sublimação? No livro As Dores da Alma, o espírito de Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, diz isso daí que a gente colocou na íntegra. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Então, às vezes, a freira ela está ali enclausurada, não é? O padre ele faz o voto de castidade, mas é só da boca para fora. Ele tenta, não é, cobrir esse impulso sexual com a simulação. Ele simula ser casto, mas no fundo ele não é completamente casto. Por quê? Porque a sexualidade faz parte da vida. Substituímos-los por outros. Inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e dos outros. Então a gente tenta se enganar e enganar os outros. Porém, eles não desaparecem. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. Então nós temos o direito de vivenciar uma vida sexual equilibrada.
a abstenção imposta gera desequilíbrio. Olha aí, a pessoa ficar sem querer realizar o ato sexual, às vezes pode trazer problemas na área da saúde mesmo. Claro que você pode passar um tempo na solidão, um tempo na abstinência, cada um tem a sua forma, o seu libido, a sua forma de controlar isso. Mas até a pessoa mais idosa, ela pode namorar, ela pode expressar sua sexualidade. Por que não? A gente acha o nosso preconceito, né? Olha pra aí, que velha fogosa, olha pra aí, que velho fogoso, né? E já quer namorar, ainda quer... Porque é o espírito, gente. Por que a gente vai ter esse preconceito? Por que não? Porque só eu que posso, porque sou jovem, e não posso expressar depois de mais velho? Então, a mesma forma, o homossexual. Por que o homossexual não pode vivenciar a sua sexualidade? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E quem somos nós para determinar uma abstenção que geraria muito problema, muita frustração, muito cruel. Então a abstenção imposta gera desequilíbrio. Mas a educação, aliada ao controle e à responsabilidade, será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais. Então eu não estou aqui querendo dizer que Hamed está dizendo que a gente vai sair por aí fazendo sexo à vontade. Ah, agora é carnaval, vamos ficar... Não é isso. Ele está dizendo ali o quê? Educação, responsabilidade. Então a gente tem que fazer tudo de maneira responsável. Liberdade com responsabilidade. Na Bíblia, o que é que a gente encontra sobre isso? No Evangelho de Mateus fala dos eunucos, que eram pessoas que eram castas, não é? Então, lá na Bíblia a gente vê que há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então tem espíritos mais elevados, tem espíritos superiores que não têm tanta necessidade sexual, entre aspas, vamos dizer assim. Porque às vezes algumas necessidades sexuais estão mais voltadas à matéria. Mas são espíritos que a gente conta no dedo. E a gente não pode forçar a ser uma coisa que a gente não é ainda. Quem consegue ser Chico Xavier aqui? Quem consegue ser Divaldo Pereira Franco aqui? Então são pessoas, né, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, espíritos evoluídos, missionários, que para chegar nesse ponto, reencarnaram várias vezes, tiveram uma vida de dedicação e de amor, de caridade. A gente ainda está longe disso, a gente tem que reconhecer a nossa fraqueza, ter humildade de se colocar no nosso lugar e não querer ser um espírito de luz sem ter ainda tanta luminosidade. Nós temos sim uma luminosidade, nós somos luzes, mas ainda não somos tão evoluídos como esses seres o são. Então no livro Andrei Moreira ele explica que o discurso de repressão da sexualidade mascarado de sublimação, então as pessoas mascaram, você tem que sublimar, vai cantar uma música, vai escrever um livro, vai psicografar, vai pintar, vai correr na jaqueira, né? Faz alguma coisa para usar essa energia sexual, mas não é a mesma coisa. Você não vai conseguir reprimir sublimando. Então, isso vem utilizando como uma manipulação e controle, mas a gente precisa despertar a nossa consciência. Caso se trate de um hétero ou homossexual com tendências compulsivas, a abstinência parcial pode ser, em parte, um processo de redirecionamento das energias, enquanto outras ações estimulam-se na alimentação psicoemocional em outras áreas nobres, gerando prazer da alma. Então, no caso de pessoas que têm compulsão sexual, ninfomaníacos, né, aí eles precisam realmente da abstinência durante um período. Ele diz ali, abstinência parcial, seja homossexual, seja heterossexual. Então a gente precisa entender que a gente precisa controlar o sexo, a sexualidade. Até o Papa Francisco, esse Papa que é um grande missionário, já está abrindo os caminhos da Igreja Católica com relação à homossexualidade. Ele foi entrevistado, não é, na classe econômica de um avião, veja a humildade dele, né, voltando para Roma, 1h20 de entrevista. E lá foi perguntado sobre os homossexuais, que na reportagem diz assim, eu coloquei como peguei na internet, né, no site. Ele defendeu veementemente os homossexuais, dizendo que eles não devem ser discriminados e devem ser integrados na sociedade. E ironizou ainda quem diz que não tem gay no Vaticano, dizendo que esse não é o problema e que ainda não viu ninguém com carteira se identificando como tal. E perguntou, se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu, por caridade, para julgá-la? Veja que homem maravilhoso, que homem à frente do seu tempo. Então a Igreja Católica, que tem uma visão muito mais de dogma, uma fé ainda cega em alguns aspectos, não é? Está se abrindo os horizontes, porque nós, espíritas, ainda vamos ter o pensamento arcaico preconceituoso de não abrir as portas para um homossexual.
Então a gente precisa entender que todos nós merecemos esse encontro com a espiritualidade, com Deus, com a religiosidade. Então a sublimação verdadeira, Divaldo Pereira Franco explica no livro Divaldo Franco Responde, volume 2. Procurem esse livro, gente, ele é atual, bem recente, tem no máximo 2 anos de lançado. Divaldo Pereira Franco Responde, volume 2, tem um capítulo falando sobre homossexualidade e a última pergunta, ela é bem grande a resposta, falando sobre sublimação. E eu coloquei só o resumo dessa resposta aí, que ele diz o seguinte: a sublimação não se dará exclusivamente pela abstenção. Então ele é claro dizendo que quando um espírito diz assim, você tem que sublimar, ele não está dizendo que você tem que se abster do sexo, não. Porque o ser pode abster-se do sexo, mas não eliminar os clichês mentais dos transtornos. Ou seja, é aquela pessoa, eu não vou pro carnaval, mas fica em casa assistindo o Glau todinho, a manhã todinha no sábado, né? Aí chega de noite e fica madrugada acordada assistindo os desfiles de escola de samba. Aí eu não fui pro carnaval, mas fiquei na minha mente ali, ó, no carnaval. Então é aquela pessoa, eu não estou fazendo sexo, faz anos que eu não faço sexo, mas eu vejo vídeos na internet, eu assisto filmes, na minha mente eu estou ali. Eu tenho sonhos eróticos. Então, não adianta, não é, a gente dizer que está se abstendo do sexo, mas a mente da gente está ainda direcionada para isso. Parceiros que vivem em harmonia estão sublimando a função. Então, um casal que vive junto, eles estão sublimando a sexualidade. Veja que coisa linda na visão de Divaldo Pereira Franco. Está escrito isso no livro. Não é Glauco que está dizendo essa opinião pessoal, não. Estão avançando com plenitude para essa sublimação. Olha aí. Assim, a sublimação, aí Divaldo diz que não é ele. Aí já começa a dizer, segundo Joana de Ângeles, que é a mentora dele, olha que coisa linda, não é desprezar a função sexual através de uma conduta castradora, porque há muita gente que permanece na castidade por conflito. Então às vezes a pessoa diz, eu sou casto, mas é por conflito, é uma pessoa perturbada, então ninguém quer namorar com ela, então ela é casta. Continuando, por incapacidade e não tem a mente pura e disciplinada. Então na mente não está pura. E há pessoas que têm excelentes relacionamentos sexuais em um estado de tranquila pureza, que não é o sexo, que é imundo e impuro, como pregam muitas religiões, é a mente de quem o utiliza. Então, esse conceito de sexo ser pecado, um espírita ainda pensar dessa forma, ele está totalmente ultrapassado, minha gente. Tem espírita que ainda está preso no pecado original. Adão e Eva, pelo amor de Deus, vamos abrir nossa mente. Não, a homossexualidade está errado. Foi Adão e Eva, o homem para a mulher para o homem. Isso não existe, gente. Vamos ler livros espíritas. A Bíblia é muito pouca. O assunto da Bíblia foi escrito há muitos anos atrás. Tem coisas que foram escritas para aquela época. É o Antigo Testamento. Quem é que segue o Antigo Testamento? Pelo amor de Deus. Não, mas está lá em Deuterônimo, não sei o quê. Sim, está lá em Deuterônimo que a mulher menstruada ela é impura. Está lá em Deuterônimo que não pode comer crustáceos. Está lá em Deuterônimo um monte de coisa. Ninguém segue essa parte. Aí quer pegar uma passagem do Antigo Testamento para dizer, não, Deus condena, Deus proíbe. Então a gente tem que ampliar nossos conhecimentos. O Espiritismo é uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Jesus é quem a gente segue. Eu procuro seguir Jesus. Jesus alguma vez condenou a homossexualidade? Ele disse que isso era pecado? De maneira alguma. Então a gente tem que entender, como Divaldo Pereira Franco diz, o importante é como conduzimos o sexo, não nos permitindo ser por ele conduzidos. Eu tenho controle, não sou controlado por ele. Monogamia. Então no Livro dos Espíritos fala-se sobre essa questão da traição, que a gente tem que ser fiel a uma pessoa, não é? E não fazer do relacionamento uma prisão. Porque no Espiritismo as pessoas às vezes começam a fantasiar a história de alma gêmea, né? Aí quando vê, se casa com alguém, quando vê é uma algema, não é alma gêmea, né? Então fica ali preso, né? E a pessoa ter várias mulheres é uma situação difícil. Tem gente, eu queria ter nascido na Arábia, né? Bom é o sheik que tem um monte de mulher. Mas esquece que um monte de mulher também vem junto um monte de sogra. Então vem ali, o problema da poligamia é a polissogria. Imagine você ter um monte de sogra. Olha o homem ali cheio das sogras bonitas, uma mais bonita que a outra, né? Então é difícil. Essa época já passou, nós estamos evoluindo, faz parte da evolução do ser humano. No livro Vida e Sexo, é bem interessante o que Emmanuel diz. Toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. Olha aí, o erotismo faz parte do nosso ser. Vai falar sobre isso no Centro Espírita, Glauco. Emmanuel está falando isso, o guia de Chico Xavier. Todos nós temos alguma carga erótica.
de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho. Olha aí como é que a gente vai se libertar desse erotismo negativo, destruidor, através do trabalho, através da experiência, de várias e várias reencarnações, não é do dia para a noite. Então, a grande maioria da humanidade é egressa de um passado de poligamia, que pode se expressar no presente sob forma de tendências à promiscuidade. Então, tem homem que tem dificuldade de ser fiel à sua esposa. Da mesma forma, casais homossexuais às vezes têm dificuldade de ser fiéis uns aos outros. Então faz parte do ser humano ter essa tendência às vezes à promiscuidade, que vem de outras encarnações, mas que a gente precisa evoluir. Pergunta 701 do Livro dos Espíritos. Está lá a resposta. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca progresso social. Então, no Brasil já não existe a poligamia há muito tempo. É crime um homem se casar com duas mulheres, né? Mas em alguns países ainda existe, mas aos poucos ela vai sendo abolida, porque faz parte da lei do progresso, que isso não aconteça. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então ali existe a questão do interesse sexual, prazeroso, né? Do eros. Então às vezes as pessoas confundem, né? Amor com eros, amor não é com o sentimento de dois amigos, né? Que aí já está relacionado com filos. Então a nossa língua portuguesa, ela é arcaica nesse ponto do amor. O amor ele tem no mínimo 3 aspectos, que é o ágape, o eros e o filos. Tem um livro de Padre Marcelo Rossi maravilhoso, né, que o nome do livro é Ágape. Então a gente tem que desenvolver esse verdadeiro amor, longe dessa sensualidade que é do eros, e buscando um amor renúncia, um amor verdadeiro, para a gente não ficar assim, ó, beijando uma já pensando na outra, né? Querendo pegar a outra. Então a gente precisa controlar essa tendência à promiscuidade. E o casamento homossexual, o casamento gay. Então, é tema de programa de televisão, né? Pedro Bial apresenta o Na Moral, já apresentou esse tema algumas vezes. Foi capa da revista Veja e Época na mesma semana, o casamento de Daniela Mercury, né? E o casamento de Rick Martin também no mundo todo, as pessoas falam, eles adotaram, né, 2 crianças, né, enfim. Então qual é a visão disso pela ciência, pela lei, né, a questão legal? A desembargadora Maria Berenice Dias diz algo maravilhoso para quem estuda direito. É importante a gente ter a visão do direito quanto a isso. Não assegurar qualquer garantia, nem ortogar qualquer direito à união homoafetiva, infringe o princípio constitucional da igualdade. Revela discriminação sexual e violação dos direitos humanos, pois afronta o direito ao livre exercício da sexualidade, liberdade fundamental do ser humano, que não admite restrições de qualquer ordem. Então a nossa Constituição está lá, igualdade, baseado nos lemas da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, não é? E liberdade. Censo de 2010 já revelou que já existem mais de 60 mil casais homossexuais no Brasil, vivendo juntos no mesmo teto. Nos Estados Unidos, em 2000, eram 600, 10 vezes mais lares, e desses 600, 1/4 já tinham filhos. Os gays, veja como Luiz Fernando Veríssimo, esse autor, ele faz uma brincadeira quanto a isso. Quem já leu Luiz Fernando Veríssimo sabe, né, do poder que ele tem. Procurem esse texto na íntegra, quem gostar de ler esse artigo, vale a pena, é um conto. Os gays são mais conservadores do que os críticos, pois lutam para preservar e prestigiar uma instituição que parecia estar agonizando, vítima da nova moral sexual, que é a família, né? Tem um livro de Joana de Anjos que é SOS Família, porque a família está se acabando, entre aspas, aí vem os homossexuais para tentar reacender a questão da família. Eles estão lutando para ser uma família e a gente está indo contra isso. Veja que contrassenso. Quando o casamento parecia sem nenhum significado maior, chegam os gays para acabar com essa pouca vergonha. Então os gays vieram para acabar com a pouca vergonha dos héteros que estavam destruindo o casamento, divorciando por causa de besteira, e os homossexuais querendo, lutando pelos seus direitos para conseguir o casamento homossexual. E aí eu pergunto, quem acompanha as notícias poderá saber dizer melhor, com mais precisão, mas tem gente que não fica atento quanto a isso. Será que já é possível no Brasil um casal se casar realmente no civil, ou é só uma união estável? Existe uma diferença entre união estável e casamento. Casamento civil é possível no Brasil, sim ou não? Seja seu dizer sim, sim ou não, disse Jesus, viu? Não adianta ficar no meio termo, não. O povo gosta de ficar em cima do muro, né?
Não vi, eu escuto muita sirene e aí não consigo ouvir direito. Vocês acham, acreditam, dê a sua opinião. Vamos ver aí se vocês estão atentos às modernidades. Pode se casar no civil, um casal homossexual, 2 mulheres, 2 homens, aqui no Brasil ou só no exterior? Pode ou não pode? Pode. Já é possível. Se quiser, ele pode mudar o nome e tudo no cartório, da mesma forma que um casal heterossexual. Veja que coisa interessante, que nem todo mundo sabe. Às vezes as pessoas acham que é a união estável. Não, é casamento. O que não existe, claro, é o casamento religioso. Não existe um padre casando ainda um casal de 2 mulheres ou um casal de 2 homens. Mas quem sabe no futuro isso pode ser possível. Olha o que o Papa falou. Então, é algo que a gente tem que se pensar. Quem imaginaria um negro sendo presidente dos Estados Unidos? Um país onde existia tanto preconceito. Ainda existe, mas antigamente era muito pior. Quem ouviu a história de Martin Luther King Jr., quem ouviu a história do apartheid, imaginaria que um dia aquela nação teria um presidente negro. Vocês já... Quem é mais antigo entende o que eu estou dizendo, não entende? Então, gente, a gente tem que pensar positivo no futuro. No futuro as coisas podem realmente ser reais, como já acontece, não é? Então a união homoafetiva, ela é possível. Emmanuel foi questionado quanto a isso, olha, em 1984, um ano depois que eu nasci. Vê que interessante. Será lícito 2 pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto, como marido e mulher? Veja que pergunta capciosa. Ainda tem um pouco de preconceito da época. Veja que interessante. E agora, a resposta de Emmanuel, para mim, foi um tapa na cara. Porque a pessoa que fez essa pergunta não lê nem o Livro dos Espíritos na visão de Emmanuel. A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em um Livro dos Espíritos com as seguintes palavras. O casamento quer dizer a união permanente de 2 o quê, gente? De 2 o quê? Está lá no Livro dos Espíritos. De 2 o quê? Seres. É contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam da seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso. Seja ele entre 2 homens, seja ele entre 2 mulheres, seja ele entre um homem e uma mulher. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e à conclusão do texto em exame. Entre aspas ali, ó, tudinho. Foi o que Emmanuel falou há 30 anos atrás. Veja que coisa maravilhosa. Adoção. Será que é possível adotar? Será que isso é algo positivo na visão científica e na visão espiritual? The Boston Globe, 752 casais nos Estados Unidos foram observados em 2005 e viram que 30% criavam filhos. As adoções na Europa já são mais antigas. Já tem 20 anos que é possível os casais na Europa adotarem e foram feitas pesquisas, porque já estão adolescentes, né, com 17 anos. 17 anos de idade foi observado como era o comportamento desses jovens criados por casais homossexuais. Será que eles tiveram dificuldades, algum problema? Olha o que foi que a ciência pesquisou, está catalogado pela Associação Americana de Pediatria. Sabe o que é que eles tinham, gente? Um alto índice de adaptação social, acadêmica e escolar e baixo índice de rebeldia, comparados a grupos controle de jovens da mesma idade, do mesmo local, só que filhos de pais heterossexuais. Veja que coisa linda. Então não é uma coisa, eu acho que se for criado por um casal homossexual não vai dar certo. É o seu achismo contra uma questão científica, publicada em revista científica. Tem um outro artigo que virou praticamente um livro, Gay Dads, né? Pais gays, 44 testemunhos de pais homossexuais. E segundo ele, esses pais foram classificados como modelos de pais pela psicologia de Nova York, pela psicóloga de lá. Para ela, esses casais são modelos de pais. Veja que coisa linda. Divaldo Pereira Franco é questionado quanto a isso também, e ele diz: é um direito que compete à criatura humana a sua própria conduta. Desde que não agrida a sociedade numa espécie de exibicionismo, a adoção de filhos por casais homossexuais é perfeitamente válida. Essa é a visão de Divaldo. Então a gente tem que seguir, né, esse homem, esse senhor, um homem de mais de 80 anos de idade, pregando a doutrina no mundo, né, representando, tem essa visão.
O casamento homoafetivo, está escrito isso no livro dele. O casamento homoafetivo é uma atitude de justiça. Significa um avanço da cultura da civilização. Na atualidade, há esse comportamento expressivo. E ignorá-lo é um absurdo, uma hipocrisia. Marginalizá-lo é um crime. Legalizá-lo, portanto, é sempre uma forma de moralização. Olha que coisa linda. O que Divaldo nos mostra, e ele é forte, não é? Então ali está o artigo Gay Dads, e aqui está um gráfico mostrando no mundo, né? Os países, como eu falei, a Holanda foi a pioneira em 2001, não é? Desde 2001 é possível. Eu viajei para a Holanda e a gente viu isso para eles, é totalmente normal, totalmente, não tem nada de espanto. Na novela passa direto, nos filmes, e eles conseguem absorver isso com a maior naturalidade. Nos Estados Unidos, algumas das cidades já é possível, no Uruguai, na África do Sul, não é? Na Austrália, na Alemanha, em vários países do mundo, não é? Já é possível se casar e alguns até mesmo adotar. Então tem um outro livro de Raul Teixeira, chamado Desafios da Vida Familiar, que ele é perguntado nesse livro. Nesse livro tem passagens de perguntas e respostas. Só que esse livro ele é psicografado, então não é Raul Teixeira que está dando uma opinião, é o espírito de Camilo. Como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais, sejam eles masculinos ou femininos? Olha o que o Espírito Camilo diz, está lá escrito no livro. O Pai Criador sempre vê as intenções que inspiram as ações. Olha que coisa linda. Deus, ele observa o nosso pensamento. Qual é a nossa intenção? Acompanhamos inúmeras situações em que os cuidados desenvolvidos para atender a criança fizeram com que os indivíduos ou pares homossexuais alterassem a rota dos próprios passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se da promiscuidade ou do desassossego íntimo, passando a sintonizar com frequências luminosas, acalmando o coração. Ou seja, para o homossexual é bom que ele se case, é bom que ele adote uma criança, porque isso vai o quê? Vai dar sossego, desassossego íntimo, e vai afastar ele da promiscuidade, porque ele vai ter uma criança para cuidar, então ele não vai ficar todo final de semana na boate, bebendo, não é? Ou tendo uma vida somente de festa, como alguns acham. Gay só quer saber de festa, dançar, ele é bom nisso, naquilo. Então, preconceito, não, ele pode ser também um senhor de família, por que não? A adoção, desse modo, corresponde a um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Olha aí, Deus abençoa essa união, Deus abençoa essa adoção. Uma criança criada por casais homossexuais poderá assimilar os hábitos e tendências, isso é o que muitas pessoas pensam, é ou não é? Mas essa criança não vai virar um homossexual porque ele está sendo criado por um casal homossexual? Foi perguntado isso ao espírito de Camilo. O que foi que ele disse? Restará saber onde uma criança correria mais riscos, se nas ruas da amargura ou se no aconchego de um lar liderado por irmãos homossexuais. O casal homossexual adota uma criança que foi abandonada por um casal heterossexual, minha gente. É um ato de amor. Não deveremos apelar para a fatalidade e supor que alguém agasalhado afetivamente por homossexuais tenha que copiar-lhes as posturas todas. Não pode ser assim. Então já é comprovado cientificamente que isso não acontece. É a opinião do espírito e é a opinião da ciência. Até porque a maioria dos homossexuais foram criadas por quem? Por pais heterossexuais. Então, não tem nenhum fundamento isso. Como é que se deve portar e como é que a casa espírita deve atender um homossexual? No livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz diz: distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Cristo concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-las contra os desvios suscetíveis de corrompê-las. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Olha que coisa linda. Então o sexo é algo positivo. E qual é a visão, não é, da espiritualidade com relação ao trabalho que o homossexual pode desempenhar na casa espírita? Será que o médium homossexual ele tem credibilidade? Foi questionado isso no livro Mediunidade na Mocidade, de Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes. Ele diz: é evidente que sim, a homossexualidade não implica em imoralidade, ou seja, o homossexual não raro se revela dono de um caráter superior aos que habitualmente o escarnecem. Olha que coisa linda. Então, às vezes, a pessoa tem um preconceito, aí quando fica doente, vai ser cuidado no hospital por um enfermeiro homossexual.
não é? Aí o médico vai fazer sua cirurgia, pode ser um homossexual, pode ser um negro, pode ser aquela pessoa que você tem problemas de lidar com aquilo. E da mesma forma também no mundo espiritual. E da mesma forma também o médium que você vai se consultar pode ser homossexual. E qual é o problema nisso? É que está dizendo ali, ó. A conduta dele pode ser até superior do que aqueles que o escarnecem, criticam. No outro livro, Conversando com os Médiuns, o mesmo médium, Carlos Bacelli, que é um excelente orador, já veio aqui em Pernambuco, já recebeu cartas consoladoras também no CIMESP. Em nossa opinião, o médium, na prova da homossexualidade, desde que se revele digno do compromisso mediúnico assumido, pode perfeitamente cooperar na transmissão do passe. Então a gente tem que evitar, não é, o preconceito dentro da casa. Tem gente que é afastado do trabalho do passe ou de qualquer outro trabalho quando sabe que a pessoa é homossexual. Isso não pode existir na casa espírita, gente. Mediunidade de cura, psicofonia, psicografia, palestras e até mesmo da diretoria da casa ele pode participar como qualquer um outro membro. Então, para terminar, esse é o último slide, que tem conteúdo para a gente ler. Está na hora certinho, 4 minutos, tá? Até quando amaremos o Espiritismo sem amar o nosso próximo e suas diferenças? Até quando, em nome de um ideal de Jesus, vamos excluir pessoas diferentes? Então a gente precisa se questionar, gente. Cadê o nosso amor ao próximo? A gente só ama quem é parecido com a gente e o diferente da gente. Cadê o nosso amor? Tem um livro que eu li recentemente, O Lado Oculto da Transição Planetária. É um livro novo, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesto Cravo, e pelo título ninguém diz, né, que vai tratar sobre esse assunto. E tem um capítulo lá falando homossexualidade e mediunidade. Ali está a capa do livro, O Lado Oculto da Transição Planetária. Nesse livro fala do Hospital Esperança, que esse hospital também é falado em alguns livros de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E lá é dito nesse livro que no Hospital Esperança existem núcleos de educação da sexualidade com classes específicas de homoafetivos. Nesse templo de amor encontramos tratamentos, estudos, exercícios, agência de projetos reencarnatórios e serviços de proteção aos grupos sociais alternativos que lutam pela mudança dos conceitos e das leis que envolvem o tema. Nesses núcleos de educação e serviço encontramos como finalidade maior a elevação moral da conduta e do entendimento em torno da orientação homoafetiva. Espíritos nobres, ainda portadores dessa identidade sexual, fazem um trabalho engrandecedor e libertador de consciências a milhares de matriculados. Isso é o que está escrito nesse livro, mostrando, né, essa realidade que existe no plano espiritual em consonância com o plano carnal. Ali está o livro que eu citei logo no primeiro slide, né, No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier. E como eu falei no final, só mostrar a capa dos livros. Para saber sobre esse assunto, gente, tem que ler muito. Eu adoro ler desde adolescente, já li mais de 400 livros espíritas e a gente gosta de estar sempre se atualizando. Sexo e Destino é um livro mais antigo, né, um romance, mas que traz um pouco sobre esse tema. Sexo e Obsessão é muito importante, fala da pedofilia, um padre pedófilo é o personagem principal do livro, fala do Marquês de Sade, sobre o sadismo, fala sobre a cidade da perversão. Então, no carnaval, leiam esse livro, vale a pena. Mediunidade na Mocidade, como eu falei, de Carlos Bacelli. Esse daqui é um livro grosso, recente, Sexo e Consciência. É um compêndio de vários livros de Divaldo. É um resumo assim, muito bom. Aquele bem antigo, pequeno, fininho, pela FEB, né, Federação Espírita do Brasil, que é Vida e Sexo, de Emmanuel. Aquele foi o que eu disse, que é muito bom esse livro, gente. É excelente. Divaldo Franco responde, ó. Fala sobre sexualidade, pais e filhos, aborto e homossexualidade. Conversando com os Médiuns, de Carlos Bacelli. Esse daqui é o livro de Hamed, também tem capítulos falando sobre homossexualidade, bissexualidade, que é o Estamos Prontos. Ali eu já falei do livro de Rick Martin, Eu. Ali é um livro de um médico daqui de Pernambuco, o Fernando, não é, da palestra também espírita, Sexo, Prazer e Felicidade. Muito bom esse livro. É fininho, mas tem um conteúdo muito bom. Esse foi o último que eu mostrei lá, Desafios da Vida Familiar, né, que é de Camilo Raul Teixeira. Esse é um livro que pode comprar para as crianças, não é? Que foi escrito também por Andrei Moreira, que é O Mundo dos Bonecos de Papel. Ali é um romance que as pessoas pensam às vezes que é de Zíbia, mas não é de Zíbia, é de Mônica de Castro, é O Preço de Ser Diferente. E esse aqui foi o primeiro livro de Robson Pinheiro, que foi escrito por um espírito que tinha o vírus do HIV, que é Canção da Esperança. Esse livro daqui, As Dores da Alma, é maravilhoso. Fala de depressão, fala de inveja, fala da ansiedade.
Muito bom esse livro, eu adoro, em várias palestras. Eu tenho uma palestra falando sobre ansiedade. Se Deus quiser, a minha próxima palestra aqui vai ser sobre isso. Eu quero todo mundo ansioso aí para a minha próxima palestra, tá certo? Faz parte do meu show, é o último livro que a gente vai citar e a gente só tem a agradecer. 8 horas em ponto. Nosso irmão já está aqui olhando para mim. Veja como deu tudo certo. Hoje eu cheguei bem cedo, mais de meia hora de antecedência. Fiquei ali na lanchonete só observando, né, e comendo um pouquinho dessas delícias que tem ali, né? Maravilhosa. E aí está a imagem que eu gosto sempre de terminar. Uma imagem de amor, uma imagem de afeto. Essa criança, não é um bebê, merece amor, como todos nós, que a gente possa enxergar esse bebê em todas as criaturas. Ali está meu e-mail, quem puder, anotem, quem tiver boa memória, memorizem, é fácil. Meu nome, glauco.pe, que é a sigla do nosso estado, né, Pernambuco, @gmail.com. Quem quiser me adicionar no Facebook também, eu uso muito o Facebook para divulgar minhas palestras, para divulgar eventos espíritas, não é para divulgar o bem. A gente tem que se modernizar e usar as coisas, né, da contemporaneidade, o WhatsApp. Eu tenho um grupo só de pessoas espíritas no WhatsApp. A gente fica trocando mensagem, pedindo oração. É para isso que serve a modernidade, para nos ajudar. E não somente como algo negativo, tá certo? Então, eu agradeço de coração. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Glauco pela palestra proferida. Que ele transmita, por favor, um abraço a todos os irmãos que fazem o Centro José Ascioli, que nós estamos enviando para eles. Nesse momento, eu peço a todos nós que elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para acompanhar a prece que nosso irmão Cláudio fará nesse momento. Senhor Jesus, amado Mestre, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, pelo ensinamento do nosso irmão Glauco e podermos pôr em prática. Senhor, no silêncio da tua prece, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo vê, o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos de todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom, tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me em tua beleza, Pai, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Dá-nos, Jesus, amado Mestre, a tua permissão de nosso irmão, presidente da mesa, Deus trabalhos como encerrado desta noite. Senhor Jesus, diante dessas palavras, pedimos que a vossa luz, a vossa paz, por favor, Senhor, esteja com todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Uma boa noite para todos.